Muito bom dia, caros colegas. Estamos ao 19 de maio de 2020, dia de Santo Ivo, dia do advogado. Estamos no segundo dia de atividades da Semana do Advogado 2020 do Conselho Regional do Porto, da Ordem dos Advogados. Hoje com o Dr. João Cleto, historiador que já faz parte da família dos advogados, na medida em que já do mandato anterior nos acompanhou em diversas visitas com a história, e hoje é com muito gosto que o recebemos num contexto muito especial, na medida em que tínhamos previsto desde o início do ano, neste novo mandato, dar sequência às visitas com a história. Tudo isto que aconteceu, entretanto, nos impediu, mas não podíamos, pelo menos, deixar de celebrar o dia do Santo Ivo com o João Cleto, e cá estamos nós. Sendo que tínhamos apalavrado, e espero que possamos ainda cumprir esse objetivo, cumpre-se em 2020 200 anos da Revolução Liberal no Porto, tínhamos apalavrado fazer uma sessão evocativa desse momento, espero que seja ainda possível, mas por hora, e antes de mais delongas, agradecendo ao Dr. João Cleto a sua disponibilidade para participar nesta atividade e engrandecendo desta forma a Semana do Advogado, dou-lhe a palavra para nos falar do nosso padroeiro. Muito obrigado, faz favor, Dr. João Cleto. Muito obrigado, Sr. Doutor. Bom dia a todos, e começo por agradecer, obviamente, este convite da Ordem dos Advogados, nomeadamente do seu Conselho Regional do Porto, para, enfim, colaborar numa semana tão importante e particularmente no dia do patrono, no dia do advogado dos advogados, mas já lá vamos. Queria, obviamente, saudar a todos, permitam que o faça na figura do Dr. Paulo Pimenta, a quem também agradeço o desafio que me lançou. Peço desculpa por este pequeno atraso relativo ao horário. A culpa não foi do Conselho Regional, a culpa foi mesmo minha. Estou aqui, tive que substituir à última da hora o computador. Aliás, espero que isto tudo corra bem, uma vez que eu não estou habituado a este computador. Bom, tenho aqui algumas imagens para vos apresentar. Muito bem. E por isso, sem mais delongas, vamos então falar um pouco sobre Santo Ivo. Eu começo, pode parecer um pouco estranho, mas começo por dizer que eu não sou de forma alguma um especialista em Santo Ivo, mas na sequência do desafio que o Dr. Paulo Pimenta me lançou, obviamente fiz aqui uma pequena investigação. Santo Ivo, que é um bretão, um homem que nasceu na Bretanha francesa no século XIII. Mas antes de vos falar sobre Santo Ivo, e para percebermos o que é isso dos santos patronos, importa também abordarmos um pouco então a questão dos santos, e é um mundo muito vasto este dos santos. A Igreja Católica tem mais de 20.000 personalidades a quem atribuiu o título de santo, 20.000. Como podem ver, no dia de hoje, 19 de maio, Santo Ivo partilha o dia com muitos outros santos, não é? Todos os dias do ano são dias de vários santos. São mais de 20.000 e nem sequer estou aqui a falar dos beatos, que é, digamos, o estádio anterior a obter-se esse estatuto de santo, mas também já lá vamos. Bom, como é que surgiram estes santos? Bom, é gente a quem a Igreja reconhece pela sua conduta, pelos seus milagres, pelo seu exemplo, lhes atribui este estatuto. Os primeiros santos que surgiram, bom, são de imediato as figuras que convivem de perto com Cristo. A Sagrada Família, obviamente com destaque para a Virgem Maria, que aqui vemos numa das suas evocações mais célebres aqui na nossa vizinha Espanha, que é Nuestra Senhora del Pilar, Nossa Senhora do Pilar, mas são também, entre esses primeiros santos,
encontram-se também os discípulos de Cristo ou as pessoas que contactaram diretamente, tiveram uma relação direta com Cristo. Estou a lembrar, por exemplo, de São Lázaro, que obviamente não era discípulo, mas é um homem que é ressuscitado por Cristo. E, portanto, os primeiros santos é gente que convive, que está muito próximo de Cristo. Depois temos uma segunda vaga de santos, muitos deles ainda são os discípulos, mas correspondem principalmente aos apóstolos, que muitas vezes coincidem com os discípulos, não é? Mas os apóstolos e também aqueles que são vítimas das perseguições aos primeiros cristãos, os primeiros mártires do cristianismo. Exemplos são, por exemplo, Santiago, não tanto por ter sido discípulo, mas por ter sido o apóstolo, o homem que leva a mensagem do cristianismo, neste caso aqui, até nós, até à Península Ibérica, segundo a tradição, ou é o caso, por exemplo, de Santo Estevão, também um discípulo, mas que foi o primeiro mártir dos cristãos. Temos depois uma terceira vaga, se quiserem, um terceiro grupo bom, Santo Estevão, tem aqui uma representação de Santo Estevão, como todos sabem, martirizado, apedrejado até à morte. Uma terceira vaga de santos, bem numerosa, esta começam depois a ser santos muito numerosos, são os santos que tiveram algum destaque na expansão e na consolidação da Igreja. Estamos a falar, obviamente, de doutores da Igreja, de teólogos, mas também de bispos, arcebispos, papas, a quem a Igreja depois, tendo enquanto esse papel importante que eles tiveram na expansão da Igreja, instituição e do seu pensamento, lhes atribuíram o título de santos. É neste texto, deste segundo grupo, os mártires, os perseguidos pelo Império Romano e depois estes teólogos, doutores da Igreja e responsáveis pela afirmação da Igreja, é aqui também que vão começando a ganhar alguma importância as relíquias. As relíquias, todos nós sabemos, são fragmentos, restos do santo, restos do corpo, podem ser desde ossos a cabelos, à pele, ou objetos que foram tocados pelo santo, objetos pessoais ou tocados pelo santo, e a quem as pessoas vão começar a conferir, de início são símbolos do santo, o corpo do santo, parte do corpo do santo, e que são preservados, mas que depois aos quais começam a atribuir a eles próprios, a esses objetos, atributos milagrosos, contribuem para, enfim, adensar o espírito santo da personagem. Muitas vezes objetos com propriedades taumatúrgicas, isto é, no contacto com esses objetos ou com essas partes do corpo do santo, podem provocar curas milagrosas. Temos aqui, portanto, são, regra geral, estas relíquias estão associadas aos primeiros santos, mas também aos mais recentes, mas enfim, mas a sua fama das relíquias começa com alguns dos primeiros santos e dão origem muitas vezes a santuários, porque são santuários dedicados a esses santos. E onde estão essas relíquias? Por exemplo, dois casos muito antigos entre nós: São Frutuoso de Montélios, em Braga, onde se encontra as relíquias ou se encontravam as relíquias de São Frutuoso, uma vez que elas depois foram roubadas no século XII pelos nossos vizinhos galegos, mas isso são outras histórias. Mas até o século XII, São Frutuoso, Montelos, atraía imensa gente exatamente para ir ver as relíquias do santo. Ou também aqui, próximo do Porto, São Pedro de Rates, no concelho da Póvoa de Varzim, onde estavam originalmente as relíquias de São Pedro de Rates, o primeiro bispo de Braga, o primaz das Espanhas, o primeiro bispo das Espanhas, e por isso vejam a importância que tinha esta igreja, este santuário, enquanto lugar onde se guardavam as relíquias. Bom, mas continuando com enfim, estas sucessivas vagas de santos, temos depois uma vaga mais recente dos últimos séculos, que são aqueles a quem a Igreja atribuiu o título de santo,
por se terem evidenciado pelas suas boas ações caritativas, altruístas, serem exemplos de conduta do que deve ser um católico e de como essa conduta teve impacto na comunidade, na sociedade. E, portanto, é este quarto grupo que mais tem engrossado este número de 20.000 santos reconhecidos pela Igreja. Mas como é que se chega então a este estatuto de santo? Como é que o nosso Santo Ivo, padroeiro dos advogados, também atingiu este estatuto? Bom, de início, o reconhecimento do santo, no início do cristianismo, bastava uma comunidade reconhecer que aquela pessoa tinha sido uma vida exemplar e que era um santo. Portanto, era um reconhecimento que de alguma forma, bom, quando muito era certificado pelo bispo, enfim, da região. Temos que esperar por volta do ano 1000, e a partir do ano 1000 nós assistimos a uma grande concentração do poder da Igreja na figura do Papa. Claro que o Bispo de Roma sempre teve muito poder, mas é fundamentalmente a partir do ano 1000 que assistimos claramente, e depois reforçada pela famosa Reforma Gregoriana, mas isso são outras histórias, que nós assistimos a uma concentração do poder da Igreja de um modo crescente na figura do Papa. E nesse contexto, o Papa chama a si, a partir sensivelmente do ano 1000, a exclusividade de atribuir o título de santidade. Portanto, passa a ser um atributo do Papa reconhecer quem é ou não santo. Pouco tempo depois, no século XII, o Papa vai criar uma comissão, uma congregação para o auxiliar nestes processos de beatificação e de canonização, ou seja, o processo que leva para auxiliar neste processo que o leva a declarar alguém como santo. Século XII, e é uma instituição que foi mudando de nome, mas todos nós já ouvimos falar, permanece até aos nossos dias como a Congregação dos Santos, portanto esse organismo da Igreja, tutelado obviamente pelo Papa, que trabalha diretamente com o Papa e que reconhece quem é que é ou não santo. Surge no século XII, e no século XII o Santo Ivo ainda não era santo, porque por isso simplesmente ainda nem sequer existia. Portanto, o Santo Ivo ter sido considerado santo é já um resultado desta congregação dos santos. Para se chegar a santo, há de facto que passar várias etapas, 3 estádios fundamentalmente. O primeiro é o de venerável. O venerável é quando uma comunidade, portanto, ao nível local, paroquial, reconhece que alguém tinha uma conduta exemplar. Enfim, no fundo é este título de venerável que espoleta o processo que vai nos levar agora sim à beatificação. Os beatos é o estágio anterior a conseguir alcançar, muitos nunca lá chegarão, o estágio de santo. Para ser beato tem pelo menos que se ter comprovadamente lhe ser atribuído um milagre. E por isso temos alguns casos onde as personalidades permanecem neste estatuto de beato durante anos e anos, séculos e séculos. Por exemplo, temos casos em que, aqui, estou-me a lembrar da nossa Rainha Santa Mafalda da Arouca, tão popular, tão conhecida, todos a tratam como a Rainha Santa Mafalda. A verdade é que ela ainda não passou da beatificação, ainda não chegou à canonização e é uma personagem da passagem do século XII para o século XIII. Como podem ver, isto por vezes pode demorar muitos anos, muitos séculos. Não foi o que aconteceu com Santo Ivo. A sua canonização foi muito, muito rápida e por aqui percebemos que estamos a falar de facto de alguém verdadeiramente exemplar, mas já lá chegaremos. Bom, só depois deste estatuto de beatificação é que então a personalidade chega a santo. Como vos disse, é um processo pode ser muito demorado, leva a uma longa análise, provas, análise da biografia, e tem que ter vários milagres atestados. E esta questão de atestar os milagres, no passado havia alguns milagres que de imediato eram suficientes para ser considerado santo. Por exemplo, a incorrupção dos corpos. Se ao fim de muitos anos, quando se ia à sua sepultura, aquela personagem que todas as pessoas já consideravam ter sido um católico exemplar, uma pessoa de belíssima conduta, e se ainda por cima
o corpo aparecia incorrupto ao fim de muitos anos, depois da sua morte. Bom, de imediato, isso era fator para se avançar de imediato com a beatificação e depois com a canonização. Já não é assim há muito tempo. O facto do corpo não se corromper já não é só por si motivo para ser tornado santo. O que faz com que nós tenhamos alguns casos, e volto aqui à nossa região do Porto, temos alguns casos de algumas personalidades recentes, do século XIX e do século XX, a quem as pessoas atribuem o título de santo, mas que a Igreja nunca os considerou como tal. E as pessoas consideram-nos santos exatamente porque o seu corpo não se corrompeu. É o caso de Santa Maria Adelaide, ou o caso, por exemplo, do Padre Santo da Foz do Douro, que ainda hoje faz levar imensa gente diariamente ao cemitério da Foz para verem o Santo Padre. A verdade é que ele nunca foi sequer considerado beato pela Igreja, muito menos santo. Mas aqui estamos perante aqueles casos que os antropólogos chamam das canonizações populares. A Igreja não os considera santos, mas o povo só por si já os considera santo e desenvolve toda uma longa tradição de devoção. Estou-me a lembrar aqui, por exemplo, na Maia, do caso também muito antigo do Santo Preto, em Gemunde, que dá origem a uma enorme festa, uma enorme romaria, mas obviamente estamos a falar de uma figura que nunca foi reconhecida como tal pela Igreja. Aliás, em boa verdade, a Igreja até tem tido uma atitude muito crítica, particularmente a partir do Concílio Vaticano II, em relação a muitos dos santos que tinha considerado como santos. E temos assistido até a um caso interessante de desclassificação de santos. E alguns são extremamente populares. Deixem-me dar, por exemplo, 2 casos de santos que tinham imagens nas igrejas, festas, romarias, e que foram por simplesmente desclassificados. E alguns ainda hoje suscitam muita devoção. Por exemplo, Verónica, Santa Verónica. A Igreja considerou que não havia provas da sua existência. Existe de facto o episódio bíblico da mulher que limpa o rosto de Cristo quando ele vai com o rosto ensanguentado pela coroa de espinhos e que o rosto de Cristo ficou estampado naquele pano. Ora, se pensarem no que significa Verónica, Verónica significa vera ícone, verdadeiro ícone, ou seja, o verdadeiro retrato de Cristo. Ou seja, estamos a dar um nome de uma santa a uma figura que tem o retrato de verdadeiro rosto de Cristo. Portanto, Verónica resulta desse ato e não propriamente da existência de uma senhora chamada Verónica. Mas um caso, e lamento se calhar defraudar aqui algumas expectativas, um caso que todos os anos, enfim, durante um dia toda a gente fala desse santo e que a Igreja desclassificou desde os anos 70 pois, exatamente este que vocês podem aqui observar e que todos os anos, a 14 de fevereiro, dia dos namorados, São Valentim, lamento informar-vos, de facto, foi desclassificado pela Igreja. Aliás, tenho muita dificuldade em conseguirmos mostrar uma imagem, uma escultura de São Valentim, porque ele pura e simplesmente desapareceu do interior das igrejas. Conheço apenas uma que fica na igreja da Serra do Pilar, em Vila Nova de Gaia, aquela belíssima igreja classificada como Património da Humanidade, de forma circular, e talvez porque esse é monumento nacional tutelado pelo Estado e não pela Igreja, talvez porque essa imagem ficou bem lá no alto da igreja, é o único São Valentim que eu conheço. Este suposto bispo de Roma que se recusou enfim, a seguir as diretivas do imperador que tinha proibido os casamentos e ele continuou a casar os casais enamorados. Bom, é um caso que foi investigado pela Igreja e chegou à conclusão que não passava de uma lenda e por isso foi desclassificado. Bom, mas vamos então a Santo Ivo, que é afinal o nosso tema. Mas então, quem foi Santo Ivo? Porquê é que é o padroeiro dos advogados? E porquê é que se assinala o seu dia hoje, 19 de maio? Esta questão das datas, da data dos santos, é uma questão muito interessante, porque a data em que se assinalam os santos
ao contrário, muita gente pensa, não é uma data que tem a ver com algum grande acontecimento da vida do santo ou do seu nascimento. Não, pelo contrário. A data dos santos é a data da sua morte. E, portanto, no caso de Santo Ivo, ele faleceu num dia 19 de maio do ano de 1303, já ali nos inícios do século XIV. E por isso, como todos os outros santos, é neste dia, no dia da sua morte, que se assinala o seu dia. Há exceções, obviamente, no mundo cristão, de dias que assinalam, não a morte, mas o nascimento. Cristo é o caso, obviamente, mais evidente, com o dia de Natal. Embora também assinalemos a morte, ou não assinalamos a morte, em boa verdade assinalamos a ressurreição na Páscoa. Também Nossa Senhora não se assinala o dia da sua morte, mas sim o dia da sua conceição. Quando a 8 de dezembro comemoramos Nossa Senhora da Conceição, é a concepção, Nossa Senhora de la Concepción, em espanhol, é a Conceição de Nossa Senhora que nós celebramos a 8 de dezembro. E por isso, 9 meses depois, a 8 de setembro, aí também se assinala o dia da Natividade de Nossa Senhora. Há, no entanto, um santo, há uma exceção de um santo que se assinala o seu dia e que é São João Batista, a 24 de junho. É um caso verdadeiramente, digamos, daquelas exceções que confirmam a regra, porque aí assinala-se o dia do nascimento. Todo o simbolismo, porque é o solstício de verão que estamos a marcar, é o nascer do verão, da época da abundância, e por isso temos aí o São João, como por exemplo aqui na cidade do Porto, este São João todos bem conhecem, na Praça da Ribeira, uma peça escultórica do mestre Cutileiro, em mármore, peça muito polémica e que ainda hoje as gentes da Ribeira nem sempre gostam muito. No outro dia eu estava lá com um grupo e estava a falar exatamente sobre isso e passou uma velha habitante ali da Ribeira e disse: então olha, não é o São João, isso não é o São João. Isso é, estão a ver ali as barbas e a concertina, é o Kim Barreiros. E portanto, olhem, temos um monumento ao Kim Barreiros, ao Santo Kim Barreiros, em plena Praça da Ribeira. Bom, mas adiante, que o que aqui nos traz mesmo é o Santo Ivo. O Santo Ivo mas porquê que é padroeiro dos advogados? Aqui importa então explicar o que são os santos padroeiros. Os santos padroeiros, os santos patronos, o patrono significa exatamente um santo defensor, um santo advogado não é? E por isso é que eu dizia no início que o Santo Ivo é o advogado dos advogados, na medida em que os santos protetores, os santos patronos, os santos são santos defensores, são santos advogados de um determinado grupo. Mas porquê é que se escolhe um santo como patrono, como advogado de um determinado grupo? Bom, há vários motivos. Desde logo, a própria profissão que o santo tinha, ou uma atividade profissional que desenvolvia, e que por isso, por analogia, se este santo tinha esta profissão, então ele torna-se no representante e no defensor, no patrono, no advogado dessa profissão. Por exemplo, Santo Eloi era ourives, trabalhava com o ouro, com a moeda, e por isso não admira que Santo Eloi seja o padroeiro dos ourives. E nas imagens, como esta que podem ver do vosso lado direito, na iconografia do santo, na representação do santo, ele aparece sempre com um martelinho, que não é um martelo qualquer, é o martelo dos ourives. Outro caso bem antigo é de dois irmãos gêmeos, São Crispim e São Crispiniano. Foram dois irmãos dos inícios do cristianismo, foram martirizados, exatamente pelas suas ideias cristãs. Sempre que virem um santo com uma palma, esta folha na mão, significa que foram santos martirizados. Sempre que virem um santo com esta folha na mão. Portanto, eles foram martirizados, tinham sido nobres,
só que abdicaram de toda a riqueza que tinham para em missão apostólica andarem a difundir o cristianismo e sobreviviam como? Bom, sobreviviam porque à noite faziam sapatos. Trabalhavam o couro e faziam sapatos. E é por isso que São Crispim e São Crispiniano é o santo padroeiro, o santo patrono dos sapateiros e das profissões relacionadas com o couro. Na Idade Média, sapateiro era uma profissão muito, muito importante e ainda hoje temos na cidade do Porto a Irmandade São Crispim e São Crispiniano, uma das mais antigas instituições da cidade, São Crispim e São Crispiniano, uma irmandade que era a Irmandade dos Sapateiros. Outras vezes, o santo padroeiro é escolhido porque foi um santo, imaginem, por exemplo, relativamente às doenças, foi um santo que padeceu de uma determinada doença e, por motivos religiosos, pela sua fé católica, sua fé cristã, conseguiram vencer essa doença. E por isso tornam-se nos padroeiros, nos advogados de quem tem essas doenças. São Lázaro é o caso mais conhecido, São Lázaro que sobreviveu à lepra e por isso São Lázaro é o protetor dos lazarentos, de quem tem a lepra. Ou o caso de São Roque, que no século XIV este médico francês sobreviveu à peste e por isso São Roque torna-se no grande santo de protetor, defensor, advogado dos pestíferos, daqueles que tinham peste. Outras vezes não tem nada a ver com a profissão que tinham, mas com alguns objetos que estão associados a esse santo. Objetos que estão na iconografia, na representação do santo e que depois são objetos que, por analogia, representam ou podem representar determinados grupos profissionais. Vejam o caso de Santa Catarina. Santa Catarina, que foi martirizada, portanto, também uma das mártires do cristianismo, imediatamente antes da conversão do Império Romano ao cristianismo, e era uma doutora da Igreja, uma grande investigadora, leitora, grande capacidade de oração e de oratória e recusou, quando foi obrigada por isso pelo imperador, recusou negar o cristianismo e por isso foi torturada. E a sua tortura foi ser exposta, o seu corpo, a uma roda de navalhas. E vejam aqui nesta pintura, ela está encostada a essa roda, que se repararem tem navalhas, enfim, era uma roda que ia passando pelo corpo e ia sulcando o corpo. Ora, isto fez com que esta roda das navalhas passasse a figurar na iconografia de Santa Catarina. Está sempre, regra geral, aos seus pés. Vejam uma vez mais, quer nesta interpretação mais artística, quer nesta mais naif, Santa Catarina com a palma na mão, significando que foi martirizada, e aos seus pés o objeto do martírio, a roda de navalhas. Ora, esta roda de navalhas acaba depois por ser adotada por uma série de profissões que se revêem nesta roda. Por exemplo, os marinheiros. Santa Catarina é uma das grandes padroeiras, uma das grandes advogadas dos marinheiros, dos mariantes. Porquê? Porque eles olham para a roda de navalhas e veem ali, não a roda de navalhas, também vem a roda de navalhas, evidentemente, mas vem ali a roda do leme. Ou seja, tal como Santa Catarina foi sacrificada pela roda de navalhas, também eles levam uma vida de sacrifício agarrado à roda do leme. Ou, se quiserem, ainda mais recentemente, já nos nossos inícios do século XX, Santa Catarina tornou-se também na padroeira das modistas e das costureiras. E porquê? Porque elas passam o dia todo agarradas à roda da máquina de costura. Não é? E por isso esta analogia da roda leva-as a tornar-se, neste caso, deste objeto, na padroeira, na advogada das costureiras. Bom, mas aquilo que nos aqui traz mesmo é Santo Ivo. Santo Ivo Ivo de Kermartin, como vos dizia, é uma figura do século XIII, ele nasce, tem aqui uns apontamentos, a 17 de outubro de 1253, como vos disse, depois morre a 19 de maio de 1303. Ele nasce no seio de uma família nobre, uma pequena nobreza. Desde muito novo, a sua hagiografia, e deixem-me dizer, hagiografia é, como todos sabem, as biografias dos santos, e que, enfim, sobre os quais a Igreja tem lançado este olhar muito crítico
porque muitas vezes estas agiografias estão pejadas de acontecimentos maravilhosos, fabulosos e fabulados, no sentido muitas vezes exagerado. No caso da biografia de Yves de Kermartin, bom, os estudos hagiográficos não são assim tão apologéticos, ou pelo menos assim tão alicerçados em coisas efabuladas, maravilhosas. Não, a sua vida prática, por si só, justificou, sem milagres, sem grandes milagres, os milagres são atribuídos depois da morte, são factos que o impulsionaram para muito rapidamente ser beatificado e canonizado. Porque, como eu vos dizia, desde muito novo, desde muito jovem, Yves de Kermartin demonstra ser um miúdo inteligente, enfim, curioso e com capacidades para estudo, e a família acaba por o enviar para Paris, para a Sorbonne. Já existia a Universidade de Sorbonne, como sabem, das mais antigas universidades do mundo, e em Paris ele vai então estudar filosofia, teologia e direito. E quando regressa, depois dos estudos, quando regressa à Bretanha, ele vai aplicar estes seus conhecimentos de filosofia e teologia, tornando-se religioso. Ele vai se tornar franciscano, mas vai também, apesar da sua carreira religiosa como franciscano, mas não abdica também dos seus conhecimentos de direito e vai fazer disso também profissão. Aliás, importa dizer que Santo Ivo é o patrono não só dos advogados, não só da Bretanha, porque é de facto um grande santo da Bretanha, mas ele é advogado de todas as profissões ligadas ao direito. E, portanto, ele é advogado dos advogados, mas ele é também advogado dos juízes e é também advogado dos tabeliões e todas as profissões que lidam com o direito. E em Rennes, capital da Bretanha, Ivo vai se tornar juiz, e é aqui que ele se começa de facto a celebrizar-se muito rapidamente pela forma como exerce a justiça, pela sua imparcialidade. E alguma da iconografia de Santo Ivo aparece-nos o santo e aos seus pés um pobre e um rico. E isto representa a imparcialidade de Ivo, que apesar dos poderosos, ele é imparcial quando tem que decidir. O que não é fácil, pensarmos que estamos no século XIII, estamos na Idade Média, enfim, em todo o mundo ainda de algum modo feudal, e todo o poder dos senhores e da nobreza. E, no entanto, Ivo é imparcial, exerce a justiça de uma forma sábia e também conciliadora. E, portanto, são estes atributos de conciliador, de sábio, de justo e de imparcial que vão dando grande fama a Ivo enquanto juiz, enquanto alguém que exerce a justiça, e também enquanto advogado. Porque também desde muito cedo que Ivo se torna ele próprio advogado dos mais necessitados, dos pobres, dos que estão desprotegidos perante o poder. E isso é outra das características que lhe vai dar fama e o vai tornar numa referência quando falamos de Ivo. E como vos dizia, não é fácil. Não é fácil porque o século XIII é ainda da Idade Média, um século de grande, em que a nobreza e algum poder feudal ainda subsiste, apesar de também temos de ter em conta que Ivo é um homem do seu tempo. Como regra geral, os advogados são sempre homens dos seus tempos. E o século XIII é um século injustamente muito esquecido, e agora peço desculpa enquanto historiador, mas vou chamar a vossa atenção para isto, mas é um século injustamente muito esquecido, porque de alguma forma no século XIII nós estávamos a viver o Renascimento. E Ivo, enquanto um pensador, enquanto é um homem moderno, que rompe com todo, enfim, com a forma, de muitas formas era exigido também o direito, e nos séculos anteriores, nos séculos do apogeu da Idade Média e do feudalismo, o século XIII é um século de grandes inovações intelectuais, inovações culturais, e Ivo é um homem desse tempo. O que acontece a seguir
e por isso é que o século XIII está aqui um pouco esquecido, é que depois temos o século XIV, como todos sabem, é um século terrível, e há um enorme retrocesso. E depois só no século XV é que nós depois associamos isso ao Renascimento, porque de facto é aí o Renascimento a partir desse século terrível que foi o século XIV. Mas o século XIII, o século de Ivo, tinha sido já um século que nos anunciava, nos parecia anunciar o Renascimento. Depois o século XIV, com a peste negra e toda uma série de outros problemas que afetam o século XIV, é o século de maior crise que nós conhecemos, vem os maus anos agrícolas, as fomes, a população está subnutrida, proliferam as doenças como a peste negra, depois tudo isto cria grande instabilidade, as guerras, e por isso todo o século XIV é um século terrível. Mas, e é por isso que eu escolhi aqui falar, e estou a falar também do século XIV, curiosamente, eu diria sintomaticamente, em 1347, estamos a meio do século XIV, estamos a meio desta enorme crise do século XIV, depois daquilo que tinha sido todo o grande desenvolvimento do século XIII, em 1347 a Igreja vai canonizar Santo Ivo. Tinham decorrido apenas pouco mais de 40 anos desde a sua morte. E como vos disse, o processo de passagem da beatificação à canonização, regra geral, dura muitas décadas, séculos. E Ivo, em apenas 40 anos, desde a sua morte, enfim, consegue ser canonizado. E isto tem muito a ver, seguramente, esta figura de um homem reto, de um advogado, de um juiz que exerceu a justiça de uma forma implacável, sábia, justa, conciliadora, num século de profundos desafios e profunda instabilidade como o século XIV. Seguramente que isso terá contribuído para que Ivo tenha muito rapidamente obtido esse estatuto. Ivo, que até aos nossos dias, de formas mais carinhosas, populares, de formas mais tradicionais, se mantém de facto como um santo, enfim, ligado aos homens das leis e particularmente aos advogados. A sua própria iconografia, nas suas vestes, evocando-nos os advogados e os juízes, segurando o rolo das leis, levantando a mão direita para exercer a justiça na sua ligação também ao divino, muitas vezes com este crânio aos seus pés, significando, enfim, um desapego em relação às coisas do mundo. Outras vezes, aos seus pés aparece-nos a balança, o símbolo da justiça, com a espada, o símbolo do cristianismo. E, portanto, é este Ivo que hoje assinalamos e que, por tudo o que vos disse relativamente a ele, é óbvio que é um homem do seu tempo, mas é também um homem do nosso tempo, na medida em que é um exemplo que eu penso que todos os advogados gostam de seguir no aspecto conciliador, justo e sábio de Ivo. Peço desculpa se ultrapassei um pouco o tempo previsto, também arrancamos um bocadinho mais tarde. Agradeço uma vez mais o desafio que me foi feito pela Ordem dos Advogados e fico aqui disponível se houver alguma questão para colocar. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Dr. João Arqueleto. Foi um gosto vê-lo e revê-lo através de um ecrã. Nós que estamos habituados no Conselho Regional do Porto a vê-lo ao vivo e acompanhá-lo pelas ruas do Porto nestes passeios com a história que temos feito de forma tão interessante. Hoje estamos a vê-lo como habitualmente todos os cidadãos o veem pela televisão e foi muito importante, muito gratificante este momento de alguma tranquilidade. Estamos aqui todos recatados a pensar no nosso patrono, nos valores da justiça, da imparcialidade, da retidão. Foi muito importante, muito lhe agradeço e como tenho reparado nos comentários que muitos colegas estão a assistir, estão a fazer, sempre de elogio à prestação do Dr. João Arqueleto e é muito importante para o Conselho Regional do Porto, naturalmente, ter proporcionado aos colegas este momento. Espero que todos tenham saído daqui satisfeitos e nós temos ainda mais atividades. Chamo a atenção dos colegas para o programa. O Dr. João Arqueleto, aliás, simpaticamente iniciou a sua intervenção exibindo o cartaz da Semana do Advogado, porque hoje mesmo temos mais uma atividade, um momento de poesia com um colega nosso,
que irá ter uma intervenção muito interessante. Convido-vos a todos a estarem atentos, no enquadramento de um tribunal, e portanto é muito interessante. Este dia hoje, o Dia Santo Ivo, é mais dedicado à cultura, à reflexão, à história e à poesia, portanto é uma forma muito interessante de assinalarmos o Dia do Advogado. Dr. João Cleto, talvez aproveitando aqui este momento de conversa, gostava de lhe perguntar se, exatamente, nós tínhamos conversado no princípio do ano, a propósito dos 200 anos da Revolução Liberal, o que é que, assim muito brevemente, talvez seja interessante, 2 ou 3 notas que pudesse partilhar connosco, recordando, por exemplo, já lá estivemos várias vezes, o Campo 24 de Agosto, que é exatamente a data. Se talvez fosse útil e interessante para os nossos colegas, já que aqui estamos, uma breve nota sobre esse momento histórico que agora, 200 anos depois, se celebrará aqui no Porto. Doutor, eu de imediato eu faço aqui uma alusão que me parece importante. Falava do Campo 24 de Agosto, essa praça emblemática da cidade do Porto, que nos recorda o que aconteceu há exatamente 200 anos, a Revolução do 24 de Agosto de 1820. Mas o que é curioso é daquelas coisas, a toponímia, o nome dos lugares, muitas vezes tem estes problemas. A atribuição do nome Campo 24 de Agosto àquele espaço, que era conhecido no passado, na Idade Média, como, imaginem, o Campo de Mijavelhas, e depois passou a ser o Campo Grande, já agora também tínhamos o Campo Pequeno, que é o Largo da Maternidade, mas foi a Câmara do Porto que decidiu então rebatizar o Campo Grande como Campo 24 de Agosto, como homenagem aos acontecimentos do 24 de agosto de 1820. O que faz com que hoje muita gente pense que os acontecimentos do 24 de agosto tiveram lugar naquela praça, mas não tiveram. Os acontecimentos do campo 24 de agosto, o reunir das tropas, todo o movimento militar, depois toda a aclamação política, teve lugar onde? Na Praça da República, onde está a sede do Conselho Regional do Porto, da Ordem dos Advogados. E por isso acho que é mais do que motivo para, de facto, o Conselho Regional, e muito bem, ter decidido querer assinalar os 200 anos da Revolução Liberal, porque afinal está sediado na Praça da República, que é também uma designação posterior do campo do Santo Ovídio, onde teve lugar os acontecimentos. Não é por acaso que o Porto espoleta a Revolução de 1820, não é da mesma forma que não vai ser por acaso que o Porto vai depois ser o baluarte na defesa do liberalismo alguns anos depois, nomeadamente no famoso Cerco do Porto entre 1832 e 33, porque há todo um passado da cidade e há depois um futuro a seguir a 1820 de uma cidade profundamente liberal. E há muitos sítios, muitos lugares na cidade que nos evocam 1820, que nos evocam esse Porto liberal e que nos evocam depois essa resistência liberal da cidade. E era isso que nós tínhamos, e eu com o Dr. Paulo Pimenta tínhamos de alguma forma já agizado uma série de trajetos através do qual a Ordem dos Advogados iria evocar o liberalismo no Porto, neste ano em que se assinalam os 200 anos. Mas, Dr. Paulo Pimenta, eu ainda tenho a esperança de que até ao final do ano possamos, com o Conselho Regional, pelo menos promover 1 ou 2 percursos onde se evoque o papel do Porto e dos homens das leis do Porto no explotar do liberalismo em Portugal. Sim, senhor. Muito bem, muito obrigado, Dr. João Cleto. Caros colegas, fica aqui lançado o desafio a todos e também o desafio ao fim do confinamento, na medida possível, porque quanto mais findar o confinamento dentro das regras possíveis, naturalmente, mas quanto mais isso se aproximar, mais condições nós temos para realizar aquilo que projetámos para 2020 como forma de assinalar um momento tão importante na história do país e, naturalmente, na história do Porto, e com esta nota muito curiosa de o centro nevrálgico da operação ser a Praça da República e, portanto, quase que dava para imaginar que a nossa sede era a torre de comando das operações. E, portanto, é uma forma muito interessante de também, assim, fecharmos este momento, ficando aqui um agradecimento, mais uma vez,
ao Dr. Jorge Cleto. Os colegas apreciaram muito, como é costume. Para nós é um gosto a Associação do Dr. Jorge Cleto às atividades do Conselho Regional do Porto. É uma figura de grande prestígio e reconhecimento para todos nós e, portanto, muito obrigado pela sua participação. E aos colegas, aproveito para desejar um bom dia Santo Ivo, uma boa semana do advogado, esperando que continue a acompanhar as nossas atividades, não só nesta semana, mas como nas outras que aí vêm, retomando, entretanto, a atividade de formação. Muito obrigado a todos, uma boa semana do advogado e muita saúde neste contexto e um grande abraço ao Dr. João Cleto. Muito obrigado, bom dia a todos. Bom dia.